Ok. Nós vamos ler todo o Salmo, nós vamos dar uma esmiuçada nessa oração de Davi, mas não exatamente na ordem em que ele foi escrito. Nós vamos começar lendo o Salmo 139, a partir do verso 13 ao 18. Davi, quando se coloca diante do altar do Senhor, ele vai logo engrandecendo o nome do Senhor, para depois fazer as suas petições. Ele vai exaltando a grandiosidade de Deus, e do verso 13 ao 18, ele vai falar da forma extraordinária como Deus nos fez. Quem se propõe a ler de 13 a 18? Aqui, Celeste. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos é para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então Davi se aproxima diante do Senhor e diz: Senhor, eu sei da forma grandiosa como o Senhor me fez. O Senhor me fez de forma extraordinária. Todos nós que estamos aqui, meus queridos, somos criados por Deus de forma tremenda e extraordinária. Quer dizer o seguinte, a gente às vezes questiona alguns aspectos da nossa vida e do nosso corpo, sobretudo quando a gente é jovem e adolescente, fica se questionando a respeito daquilo que nós somos, e nos esquecemos que o que somos é exatamente aquilo que Deus quis que fôssemos. Lá em Gênesis, logo no começo do livro de Gênesis, verso 26, olha o que Deus diz a respeito da gente. Olha o que a Bíblia diz a respeito da gente. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha que coisa tremenda. Observem uma coisa, queridos. Durante o processo de criação, Deus usava um verbo para criar. Ele dizia: haja luz, e havia luz. Haja firmamento, e havia firmamento. Haja luzeiros, e assim acontecia. Mas, no momento de nos criar, Ele usa a terceira pessoa do plural para dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que será que o verbo está na terceira pessoa, o pronome está na terceira pessoa? Quer dizer que Jesus já estava no início da criação do mundo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo se unem para a criação do homem. Para a criação do homem. Olha que forma tremenda e maravilhosa com que nós somos criados, né? Os seres humanos foram criados de forma muito especial, e todos nós que estamos aqui fomos criados de forma tremenda por Deus, né? Davi sabia muito bem disso,
e proclamava isso, dizia isso diante do Senhor. O Senhor me fez de forma tremenda e eu reconheço isso. E se Deus fez a gente, se fomos criados por Deus, evidentemente fomos criados por Deus com algum propósito. A gente simplesmente não foi criado por Deus para passar pela vida. A gente não foi criado por Deus e Deus disse assim, vamos ver o que acontece com esse cara que nós acabamos de criar. O Senhor criou cada um de nós com um propósito. Olha o que está escrito lá em 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones a obra da tua criação. Mais uma vez, o reconhecimento de que nós fomos criados por Deus e que nesse processo de criação, Deus nos criou com propósitos, para viver algumas coisas que Ele predeterminou para a gente. Nós temos absoluta consciência, assim, que, gozado quando a gente estuda, o pastor Gerson está aqui e vai poder nos ajudar nessa hora. Quando a gente estuda biologia, né, pastor? Cada criatura de Deus tem uma função dentro da cadeia alimentar, né? Cada criatura que foi criada por Deus com algum propósito. Não é isso, pastor? Então, queridos, a gente começa a se questionar. Se a mais insignificante das criaturas foi criada com algum propósito, nós que fomos criados de forma assim tão especial por Deus, qual será o propósito para o qual nós somos criados? Você já se questionou a respeito da tua função? Por quê que você está por aqui? Jeremias 29:11 fala a respeito dos planos de Deus para você e para mim, ó. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não para causar dano, planos de dar a você esperança no futuro. Veja só, o Senhor tem planos para a vida da gente. O Senhor tem propósitos para a vida da gente. E é temeroso a gente ir vivendo a vida sem conhecer quais sejam os propósitos de Deus. A gente só vai conhecer vivendo a intimidade com Deus em oração. Mas, irmãos, tem muita gente, mas muita gente, que vai vivendo a vida sem ter essa noção exata de que foi criada por Deus, de que Deus tem um propósito para a vida dela e que, sobretudo, Deus tem planos para a vida dela. As pessoas estão caminhando pela vida e talvez uma das maiores indagações da alma humana no presente século seja justamente isso. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Para onde que eu vou? E essas indagações levam as pessoas, às vezes não conhecem a resposta para isso, a viverem de formas que estranhas e esquisitas, a busca de propósitos, para ocupar o vazio que elas trazem no seu peito, quando não têm o conhecimento de que foram criados por Deus, quando não conhecem os propósitos de Deus para a sua vida. As pessoas perderam a sua identidade, não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão, não sabem o que são. É muito comum, irmãos, dentro da nossa juventude, e não se iludam, isso acontece muito dentro da igreja também, meninos e meninas que vão crescendo dentro da igreja, sem conhecer-se e sem saber os propósitos para que estão. Meninos e meninas que não sabem nem a sua identidade sexual. Não sabem se são homens, se são mulheres.
não sabe qual é o seu gosto sexual, não entende quais são os seus propósitos, para que Deus os criou. E vão convivendo com esse drama. E a gente, como igreja, parece que a gente não enxerga o drama, as aflições que os nossos meninos e meninas vão vivendo, e a gente prefere não olhar para essas circunstâncias. Né? Mas saibam, meus irmãos, a crise de identidade não acontece com as pessoas que estão fora da igreja. Tem muita gente dentro da igreja sem saber o que é que está fazendo aqui. O que é que está fazendo aqui? Buscando ainda um sentido para a sua vida. Com dores profundas na alma, sofrendo, tentando encobertar o vazio que existe no seu peito. Eu estava olhando esses sites de psicologia que as pessoas escrevem lá buscando ajuda de psicólogos e buscando orientação. E encontrei um texto de uma menina de 12 anos que me impressionou bastante. Eu tenho uma parente, uma menina, é quase uma prima assim distante, que ela tem eu não sei o nome disso, ela tem alguma aflição de alma, não sei como é que se chamaria isso dentro da psicologia, mas ela tem o hábito de se cortar. Vira e mexe, ela aparece toda cortada com gilete, toda cortada de gilete, vivendo assim, crises de identidade, sem saber exatamente o que pensar da vida. E eu li esse texto aqui, que eu vou colocar agora para os irmãos, e essa me ajudou a entender a situação, a aflição dessa menina. Olha o que essa garota de 12 anos escreveu. Desde os 12 anos de idade, eu criei o hábito de me arranhar, me cortar, para aliviar a dor que eu sentia. Olha o que ela está dizendo no começo. Eu tinha uma dor que eu não sabia exatamente onde era, uma dor que era uma dor de alma, que eu não sabia qual era a origem dessa dor, e para aliviar a dor da minha alma, eu me cortava. Ela está dizendo o seguinte: enquanto eu sentia a dor física, a dor da minha alma era aliviada. Vamos na sequência. É engraçado porque você colocou, ela conversando com a tal da psicóloga, você colocou a automutilação como sintoma de desprezo, coisa que sinceramente não tinha associado a esse hábito. Sim, eu me odiava com todas as minhas forças. Na verdade, eu odiava a vida e queria, sinceramente, morrer. Olha que dó. Olha que dó dessa garota. Vivendo uma aflição de alma, uma dor assim, que a gente não tem noção do que seja. A gente não tem noção do que seja a dor de alguém que precisa se cortar, se mutilar, para sentir a dor, para deixar de sentir a dor maior, que é a dor da alma, a dor do vazio de Deus. Pessoas que estão completamente longe do eterno, longe de Deus. Longe de Deus e sofrendo com os vazios da sua alma. Sem ter convicção daquilo que Davi disse: o Senhor me criou de forma espetacular e tremenda. E o engraçado, irmãos, é que todos nós que aqui estamos, é bem possível que durante a nossa adolescência, eu acho que a maioria de vocês são nascidos dentro da igreja, não é o meu caso. Eu me converti perto dos 20 anos, 22 anos de idade. Mas a hora que eu olho para uma menina, para um depoimento como esse, eu tenho noção absoluta, assim, da gravidade disso. Porque quando eu era adolescente, eu também passei por crises terríveis. Eu também era um menino esquisito.
Eu também tinha pensamentos suicidas. Tinha. Recluso, quieto, calado. Hoje em dia, as pessoas que me conheceram naquela época, meus irmãos, eles não acreditam que eu seria um dia capaz de estar à frente de muita gente assim falando. Mas, irmãos, quando eu conheci a Deus, e não é um clichê o que eu vou dizer, é a verdade, a pura verdade. Eu descobri o que é ser amado, a importância que Deus dá para a minha vida. A importância que Deus dá para a minha vida e Deus dá para a vida de cada um de nós. O Senhor nos fez de forma espetacular. E todos os meus complexos de adolescente, me sentir feio, rejeitado, esquisito, bizarro, caíram por terra porque eu fui resgatado assim por Deus. Resgatado. Quem ainda não experimentou o amor de Deus, vai sempre viver essa crise de perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui nessa vida? Por onde é que eu vou? Qual é o caminho que eu devo seguir? Deus tem propósito para a gente. João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente olha para o texto do slide anterior, o depoimento dessa menina, irmãos, está escrito aqui, ó, quem é que veio para matar, roubar e destruir? A gente olha para uma menina dessa, para uma pessoa assim, e a única coisa que a gente pode dizer: Senhor da vida, Senhor Criador de todas as coisas, resgata essa garota das mãos daquele que quer matar e destruir. Tu és o Deus que traz a vida em abundância. Meu Pai amado, não? Enquanto o inimigo quer matar e destruir, o Senhor vem e nos oferece vida em abundância. O ladrão, o destruidor, o usurpador, ele coloca no coração das pessoas, planta no coração das pessoas o desespero, o medo, a insegurança. Nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, ainda nessa aula, que a gente não precisa ter medo, porque Deus está conosco. Olha mais esse texto para nossa alegria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. O Senhor nos dá vida plena. Quando Ele fala em vida plena, é uma vida assim, para depois daqui. Não é só uma vida do ponto de vista humano, é uma vida completa e plena. Irmãos, tem um cara na Bíblia, filho de Davi, um cara chamado Salomão. E a Bíblia diz que esse cara foi o cara mais sábio que já existiu. E a Bíblia diz mais: nunca mais haverá alguém tão sábio quanto ele. Olha só. O Senhor falando com ele: e não me pediste para ti muitos dias. Um dia Salomão pediu sabedoria para Deus. Deus respondeu assim, não me pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, não pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não há. Veja o que o Senhor está dizendo para Salomão. O cara mais sábio do mundo, a Bíblia diz que não haverá outro cara como ele. Mas se a gente vai ler lá no livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, que esse cara viveu uma crise existencial. O homem mais sábio do mundo. Olha só.
Um dia também Salomão, o homem mais sábio do mundo, começou a se questionar em relação à vida. Olha o que ele dizia: eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. Primeira constatação que a gente faz aqui, ó. Ele estava constatando que a vida é muito curta e ele queria um sentido para a vida dele, apesar de tudo que ele já viveu com Deus. E aí ele vai contar as experiências que ele viveu na vida que pudesse justificar a sua existência. Olha que coisa tremenda, ó. Eu me lancei a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim ouro e prata, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores, de cantoras e também de um harém, as delícias do homem. O Salomão, para vocês terem ideia, teve 700 princesas e 300 concubinas. Ele chamou isso de harém, acho que é um pouco mais do que harém. E ele fala mais, ó: tornei-me famoso e poderoso. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Olha que frase forte, ó. Eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ele fez de tudo que ele queria em busca do sentido para a vida. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Aí ele tira as conclusões dele, ó, no final da sua reflexão. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo é inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. O homem mais sábio do mundo, durante sua crise de existência, chega a essa constatação. E lá no finzinho do livro, ele coloca a conclusão dele, ó. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial ao homem. Isso é o essencial ao homem. Temer a Deus. É disso que nós estamos falando hoje, de intimidade com Deus, né? Ter absoluta consciência daquilo que Deus representa na vida da gente. Ter intimidade com Deus. Sim, irmãos. Muito bem. Eu vou virar a página da lição. Está com a Bíblia aberta aí, Celeste? Vamos ler os 6 primeiros versículos do 139, para a gente dar sequência. Nossa, como passa. Agora nós vamos falar a respeito do conhecimento absoluto que Deus tem a respeito da gente. Até o verso 6 só, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Essa é a forma como Davi começa a oração dele, falando a respeito daquilo que Deus conhece a respeito da sua vida, né? Irmãos, vocês já ouviram essa expressão?
esqueletos no armário? Quem já ouviu falar dessa expressão? Esqueletos no armário. Alguém ouviu falar disso? Essa expressão ela é usada assim para significar as coisas que a gente carrega. O armário, entenda como a alma da sua vida, os seus sentimentos. E os esqueletos no armário são aquilo tudo que você carrega durante a sua vida e você não consegue resolver. É assim, ó. Possivelmente você tem algumas coisas na sua vida que você reserva para você e que nunca compartilhou com ninguém porque isso te dá vergonha, Coisas que você fez na sua vida que te causam vergonha. Você colocou no armário da sua vida, mas isso apodreceu de tal forma que virou um esqueleto. Você nunca tratou desse mal. E não é só em relação aos teus pecados. O esqueleto que você pode estar carregando pode dizer respeito a algum relacionamento que você teve. Alguma frustração que você teve em relação a alguém. Alguma raiva, algum ódio que você tem em relação a alguém que você falou, guardou no seu armário, no armário da sua vida. Ficou pensando, um dia eu resolvo isso e até hoje você não resolveu. Esse cadáver virou um esqueleto que até hoje você carrega na tua alma. Algo que você não gosta de lidar. Não gosta de lidar com isso. Mas está lá. Dentro do seu armário, portanto, não estão só as suas vergonhas, não estão só os seus pecados, mas os seus relacionamentos mal resolvidos. Né? Gente que você magoou, talvez. Gente que foi magoada por você. Mas está lá. E você carregando tudo isso. E carregar tudo isso dói. Carregar tudo isso dói. Acontece uma coisa muito curiosa em relação a Davi. Todo o texto que nós estamos lendo, é Davi quem escreveu. Davi tinha essa consciência que o Senhor o conhecia. E Davi, irmãos, o nosso poeta, o nosso músico, também carregava seus esqueletos no armário. É verdade. Quando Davi estava para morrer, ele chama o seu filho Salomão, de quem nós já falamos, para uma conversa, para um bate-papo, para algumas instruções. Olha o que Davi fala para Salomão. Chama o seu filho já no leito de morte, praticamente. Vem aqui, vamos acertar algumas coisas que eu vou deixar para você resolver. E Davi fala assim: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Ele falando para o filho dele. E aí ele diz o seguinte: você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zuria, me fez. O que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Aí vem a instrução dele, olha o que ele fala para o filho dele. Proceda com a sabedoria que você tem, não os deixe envelhecer e descer a sepultura em paz. A raiva que ele tinha de Joabe, no fim da sua vida, ele ainda carregava na sua alma um esqueleto. Um esqueleto. Não deixe ele envelhecer e descer em paz as suas sepulturas. Mate Joabe por mim. Vingue. Davi falando isso. O homem segundo o coração de Deus. Então assim, irmãos, você que talvez ficou chocado quando eu falei que
Talvez você tenha alguns esqueletos no seu armário. Calma, dá para resolver isso, até Davi tinha, viu? Olha só, ele continua falando para Salomão, ó. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Naamim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considerei inocente. Você é um homem sábio, novamente ele repete, e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça descer ensanguentado a sepultura. Davi passando recomendações para o seu filho. Será que ele tinha mágoa de alguém? Meus irmãos, o mesmo Davi que falou, Senhor, tu me sondas e me conheces. O mesmo Davi sobre o qual a Bíblia fala o seguinte, ó. Homem segundo o meu coração. Significa dizer, irmãos, que a gente é totalmente dependente da graça de Deus, não tem outro jeito. Por mais que a gente seja consagrado, fale, Senhor, guia-me pelo caminho que o Senhor quer que eu ande. A gente procura viver diante do Senhor de forma muito reta. Algum esqueletinho no armário a gente vai carregar, alguma mágoa, alguma dor. Viu? Peça para que o Senhor limpe o armário da sua alma. E saiba de uma coisa, viu, queridos? Aquela vergonha que você tem daquilo que você já fez, não é oculto aos olhos de Deus. Não é oculto aos olhos de Deus. Ele sabe, Ele conhece a podridão de tudo que a gente já fez. É só clamar pela misericórdia. Não adianta fugir de Deus. Jesus dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Coloquei essa frase aí, porque talvez, quem sabe, né? Hoje não seja o dia de você tirar os esqueletos do armário da sua alma e dizer, Senhor, eu não consigo conviver com isso. Eu não sei conviver com esses fantasmas. Quero derrubar tudo diante do teu altar, porque eu estou cansado. Estou cansado. E o Senhor diz que se a gente estiver sobrecarregado, Ele nos dará descanso. Descanso. Você não precisa ficar carregando os esqueletos no seu armário, na sua alma, viu? Não precisa. Essas alturas já estou correndo porque tenho ainda mais dois trechos do Salmo para a gente ler. Olha lá. E aí, Celeste? Está aberto aí, Celeste? De 7 a 12 agora. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite.
Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, logo depois da minha conversão, quando eu lia esse texto, quando Davi diz assim, eu não tenho como fugir da tua presença, por onde eu for, o Senhor estará lá. A imagem que me vinha à mente assim era do Deus que ficava de olho na gente, pronto para nos punir quando a gente pecasse. Era essa a ideia que eu tinha quando eu era um jovem convertido. Mas o tempo passou e Deus foi trabalhando esse texto na minha vida. E agora, todas as vezes que eu olho para esse texto, eu penso assim: Deus, o Senhor me persegue o tempo todo para me proteger, para me proteger. O Senhor me ama de tal forma que eu posso andar pelos lugares mais obscuros do mundo e da vida, e o Senhor estará lá, como Deus fiel que é, para me proteger, para cuidar de mim. A gente não consegue ficar longe dos olhos de Deus. E por mais difícil que seja a situação que às vezes a gente está passando pela vida, por mais longínquo que seja o lugar onde a gente está, os olhos do Eterno estão sobre nós para nos proteger e para nos guardar. Viu? Então, irmãos, quando Davi fala que o Senhor está de olho na gente, não está só de olho naquilo que você aparenta ser, mas também está de olho na sua alma, no seu coração, viu? Não adianta esconder os esqueletos no armário. Não adianta esconder. O Senhor quer ter um tempo de acerto com você. Assim, não quero mais carregar isso comigo. Está na hora de você se colocar diante do seu Deus e falar: o Senhor sabe todas as coisas. Foi o Senhor quem me criou, o Senhor criou propósitos para a minha vida. Eu quero viver os propósitos do Senhor. E quero que o Senhor limpe a minha alma de todos os esqueletos que eu estou carregando até aqui. Não quero mais sofrer com isso, carregando tudo isso. Os olhos do Senhor te acompanham por onde você for. Nunca perca de vista isso, que você é muito amado por Deus, viu? Muito amado por Deus. E aí, Davi encerra com um apelo maravilhoso. Salmo de 19 a 23, é isso mesmo? Acho que é de 23 e 24 só, vamos ver. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só que texto maravilhoso, a forma como Davi encerra a sua oração. Davi fala tudo aquilo a respeito de Deus, e na hora de encerrar a sua oração, ele diz assim: Senhor, nem eu conheço se há alguma coisa errada comigo. Sonda-me. Se tiver alguma coisa errada, por favor, corrige. Deve ser muito difícil para o homem moderno admitir algumas fraquezas do tipo: eu não tenho controle e não tenho conhecimento daquilo que eu sou. O homem moderno é arrogante, metido. Acha que pode tudo, que sabe todas as coisas. Mas será que
o que a gente faz, as coisas que a gente vai fazendo durante a vida, estão compactuadas com a vontade de Deus? Será que tudo que a gente faz é exatamente aquilo que a gente quer fazer para agradar a Deus? Isso é algo para você pensar. Eu queria que você terminasse essa aula, irmãos, com essa convicção na vida ao Senhor. Eu não sei nada a respeito de mim. Eu sou completamente dependente do Senhor. E encerre como Davi encerrou. Se há alguma coisa errada em mim, corrija-me, por favor, corrija-me. Eu quero fazer a tua vontade, ainda que seja em detrimento da minha. Ainda que seja em detrimento da minha. Porque é algo muito difícil de se fazer. Muito difícil de se fazer. Mas o reconhecimento que Deus tem propósito para a nossa vida, e os propósitos de Deus são muito melhores daquilo que a gente pode querer para a nossa vida, nos capacitam e nos estimulam a se colocar diante de Deus dessa forma. Amém, meus irmãos? Saibam disso, então. Primeiro, nós começamos dizendo isso aqui, ó. Deus fez você de forma extraordinária, viu? Você não é fruto do acaso, você é uma pessoa especial. Depois nós dissemos o seguinte: Deus tem conhecimento absoluto daquilo que você é. E Deus acompanha você por onde você for. E, sobretudo, não temos outra alternativa senão buscarmos o perdão de Deus. Caminhe com essas verdades, viu? Que a oração de Davi seja também a sua, seja também a minha. Amém, irmãos? Eu tenho 5 minutos ainda, por se alguém quiser falar alguma coisa. É o tempo. Ninguém falando, a gente encerra. No começo, o irmão narrou sobre os adolescentes, né? E nós estamos vendo aí, está sendo aprovado uma lei que dê educação religiosa nas escolas. Eu consegui, porque eu não tenho faculdade, dar 13 anos de educação religiosa. Se os professores que entrarem forem pessoas conscientes, que tenham Jesus, e eles não querem que leve o credo religioso. Vamos supor, você é evangélico, então você não pode dizer, venha na minha igreja, ou então doutrina. E eu consegui dar 13 anos, mas Deus me deu sabedoria. Eu trabalhava com os mandamentos, 10 mandamentos, eu trabalhava com pesquisa de drogas, e ninguém nunca interviu nada. O que está faltando nas nossas igrejas, digo nossas porque eu já sou velha de igreja, é as igrejas terem visão com os adolescentes, porque o jovem já está sendo formado, né? Então, falar a igreja não é só a parte religiosa, mas tudo. Trabalhar com drogas. Como? Não vai falar da droga, você vai dizer as consequências que isso, né? Eu, para fazer essas aulas, eu tive 3 dias em Mangaratiba com o capitão da polícia, quem quisesse dar educação religiosa. E houve aquela instrução, como trabalhar com o caso das drogas, outras coisas, já vou encerrar. Então, nossas igrejas, às vezes, não querem, mas nós temos um campo aberto para trabalhar com adolescente dentro da igreja, para que ele esteja instruído quanto a tantos assuntos que precisam. Drogas, sexo, salvação, falar tudo, conversar com eles, fazer uma reunião e fazerem com ele. Eu fiz uma pesquisa na 2ª série, eu trabalhava até a 5ª, e eu conversei sobre drogas com eles. Falei, olha, vocês vão escrever o que vocês quiserem.
Uma menina com 9 anos escreveu assim: tia, é segredo, meu pai fuma maconha. Então, ali eu pude conversar com ela, instruir, dizer como é que ela tinha que fazer. Então, irmão, nossas igrejas perdem muito campo nisso. Vamos ajudar, porque vai salvar muitas almas. Eu acho que os esqueletos da alma não são só as pessoas que carregam as igrejas também, né? Algumas situações a gente deixa no armário e não enfrenta. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não havendo, estamos encerrados, acabou. Daqui a pouco a gente volta para o culto, tempo da gente